mas agora eu te convido a assistir a uma reportagem da Jéssica Nunes. Ela foi ao instituto que faz toda essa parte de tratamento, reabilitação, exames tecnológicos para identificar os problemas. E aí você faz o tratamento do jeitinho que tem que ser feito. Vamos acompanhar. Atualmente, as pessoas estão investindo cada vez mais em saúde e qualidade de vida através da prática esportiva. E a Samara sabe bem disso. Uma atleta amadora apaixonada por corridas de longas distâncias, mas que em julho de 2016, no meio de uma prova, sentiu fortes dores nos joelhos, o que a impediram de continuar a corrida. E ao passar pelo médico, foi diagnosticada com uma inflamação aguda nos joelhos. Fiquei afastada da corrida por 3 meses, 4 meses. Foi julho, agosto, setembro, outubro. Fiquei afastada, foram quase 4 meses. E depois, tratando, assim, num ritmo bem pesado, fazendo fisioterapia 2, 3 vezes por semana. E aí depois eu consegui voltar com muito sacrifício, eu consegui voltar a correr. Aí eu tive... Por que eu parei de correr? Porque eu tive lesão no trato iliotibial do lado direito, que depois mudou para o lado esquerdo e depois voltou para o lado direito de novo. Profissionais qualificados, sejam eles fisioterapeutas, médicos e professores de educação física, fazem toda a diferença, principalmente quando há um problema de saúde. E dentro desse contexto, também se faz necessário alguns exames antes de se iniciar na prática esportiva. Na fisioterapia, por exemplo, encontramos a avaliação cinemática, que analisa o movimento da corrida de forma minuciosa, utilizando recursos tecnológicos para identificar possíveis causas de dor, prevenir lesões e melhorar a performance do corredor, independente do nível técnico dele. E este teste, com algumas adaptações, também pode ser realizado em pessoas sedentárias. Mas agora vamos ver como funciona com a Samara, que foi supervisionada pelo especialista em fisioterapia musculoesquelética e esportiva, João Barbosa. Bom, primeiro ele coloca pequenos marcadores em pontos estratégicos do corpo para identificar no sistema a posição das articulações. Depois, já na esteira, a velocidade vai aumentando e, através de uma câmera, as imagens são captadas em tempo real e vão direto para o computador para serem analisadas. E eu vou ligando aquelas bolinhas, aqueles marcadores que eu coloquei nela, para eu identificar o movimento. Então, aí eu fiz o tronco e a pelve e agora eu fiz a linha do joelho dela. Olhando ela correndo de frente, a gente consegue identificar o quanto que o tronco dela inclina para um lado e para o outro, o quanto que o quadril dela cai, né? Essa que a gente chama de báscula ou queda da pelve, que é essa queda do quadril, e o quanto que o joelho dela vai para dentro ou para fora. É importante que você tenha essa inclinação da pelve durante a corrida, essa queda para absorver carga, e mulheres normalmente têm o joelho um pouquinho mais para dentro durante a corrida mesmo, e ela está fazendo 6 graus, a gente considera que o valor de normalidade é até 10 graus. Então ela tem o que a gente chama de valgo dinâmico do joelho, ou o joelho indo para dentro, mas não é nada que me preocuparia nesse momento. Após a imagem ser analisada de frente, o teste é refeito, mas agora por outro ângulo, para que a avaliação dos movimentos seja mais completa. Pessoas que correm com um tronco mais reto, que é o caso da Samara, elas tendem a usar menos os músculos de trás da coxa e mais os músculos da frente da coxa para absorverem carga, o que acaba fazendo com que ela use um pouquinho mais o joelho para correr do que o quadril. Talvez por isso que a maior parte das lesões dela vem da articulação do joelho. Não significa que correr assim vai fazer com que ela se machuque, mas é fato que ela tem mais sobrecarga no joelho do que no quadril para correr. E principalmente, como ela corre assim, preparar o joelho dela para absorver carga durante a corrida, ou seja, ganhar bastante força, principalmente no músculo da frente da coxa aqui, que é o quadríceps. Feito o primeiro exame, vamos agora conhecer a plataforma de força, que também é realizada de 2 maneiras. A primeira com 3 passadas e a segunda apenas com 1 salto. Essa plataforma preta mede o quanto de carga que a Samara transferiu para o solo. Além de avaliar o quanto de peso que ela joga no membro inferior, no caso aqui ela até tem uma boa capacidade de absorção de carga, nós podemos avaliar também como ela absorve essa carga. Então, dependendo de onde essa seta azul estiver passando, significa que ela está usando mais uma articulação do que outra. Então, ela usa mais o joelho para absorver carga do que o quadril dela, porque essa seta azul passa mais próximo do quadril dela
do que do centro do joelho dela. Então isso significa que ela absorve carga até que bem, mas com muita exigência do joelho. E continuamos com o teste de força, mas com outro equipamento. Com esse aparelho que se chama dinamômetro isocinético, que é possível analisar a capacidade muscular, a potência, resistência e força, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Neste caso, vamos ver o quanto de força que a Samara consegue gerar ao empurrar a perna para frente, contra uma resistência que se adapta à sua ação. Eu encontrei aqui que realmente ela tem capacidades diminuídas de geração de força do glúteo máximo quando comparados com os outros músculos dela. Por exemplo, ela tem a coxa muito forte, o quadríceps, o músculo da frente da coxa dela é muito forte, mas ela já não tem uma capacidade de geração de força tão grande com o glúteo máximo, que é o músculo do bumbum, e são músculos sinergistas durante a corrida, o que significa? Eles trabalham ao mesmo tempo durante a corrida, então seria interessante que ela conseguisse ter uma capacidade de força nesses 3 grupos musculares, o glúteo máximo, quadríceps, que é na frente da coxa, e panturrilha, para que ela tenha uma boa absorção de carga durante a corrida, uma boa transferência de carga para os músculos e menos para as articulações. Para finalizar, vamos de baropodometria, mais conhecida como teste de pisada, que é realizada em 2 fases. A estática, parada mesmo, em cima do equipamento, e a dinâmica, com uma leve caminhada. A pisada da Samara foi considerada neutra, mas vamos entender como funcionam os outros tipos de pisada. O que nós chamamos de pisada pronada é quando o indivíduo chega no solo e o pé dele é desabado, ou seja, vai para a região medial, para a região de dentro. Ele desaba o que nós chamamos de arco medial do pé, arco longitudinal medial do pé. Essa região do pé, ela chega mais próximo do solo. Isso é o que a gente chama de pisada pronada ou pé chato. A pisada supinada é quando, nesse momento de atacar o solo e quando ele absorve carga, o indivíduo não faz essa pronação ou essa aproximação desse arco com o solo. Ele fica apoiado mais na região lateral do pé dele e principalmente tem uma sobrecarga grande aqui próximo do dedinho, do 5º dedo aqui do pé. E a pisada neutra é quando o indivíduo chega ao solo e na fase de absorção de carga ele tem uma deformação desse arco, só que de uma forma controlada, no ponto em que ele não vai nem muito para dentro e também não vai muito para fora. Com uma análise detalhada, o melhor tratamento será indicado, pois diferente do que muitos acreditam, nem sempre é recomendado o uso de palmilha em caso de pisada pronada e ou supinada, que muitos chamam de pisada torta. Quando o paciente me pergunta isso, muitas vezes ele fala, eu tenho que comprar um tênis específico para essa pisada, ou eu tenho que usar uma palmilha. No primeiro momento, ele tem que comprar um tênis neutro, que não vai fazer controle de movimento nenhum. E é mais importante que a gente consiga entender quais são os músculos que tem que trabalhar mais nessa pisada torta, entre aspas. Ou seja, se ele for efetivo em absorver carga com o músculo nessa pisada torta, por exemplo, os músculos da parte do meio do pé, quando ele faz muita pronação, ele não vai ter problema algum, porque os músculos dele vão ter a capacidade de compensar esse excesso de pisada para dentro. Existem alguns pacientes que têm isso numa magnitude gigante e que não tem capacidade muscular para conseguir suportar isso. Aí a gente começa a pensar em algumas órteses, por exemplo, o uso de palmilhas, que conseguem modular um pouco qual é essa sobrecarga nesses músculos. Mas isso fica em segundo plano. No primeiro momento, o que a gente tem que tentar fazer são exercícios específicos para suportar essa pisada torta. A maioria das pessoas correm para se preparar, correm para emagrecer e, na verdade, elas têm que se preparar para correr ou para realizar qualquer esporte que seja. Então, para isso, é importante que se faça alguns exames específicos, não necessariamente tecnológicos como esse.